Sejam bem-vindos. Hoje eu queria continuar um pouco com o tema da dialética que nós vimos na aula passada, com alguns esclarecimentos que são essenciais para a compreensão desse assunto. Como nós vimos na aula passada, a dialética aparece em primeiro lugar como uma concepção do mundo, com Heráclito, né? A concepção da luta dos contrários, articulado por um fator sutil e inalcançável, que seria o logos. Depois nós vemos aparecer em Platão como uma espécie de técnica ascética, a técnica pela qual o mundo das impressões sensíveis é transcendido até se chegar à compreensão de alguns mistérios fundamentais da existência. E aparece em seguida em Aristóteles já como uma parte da técnica lógica. Porém, se nós perguntarmos como foi possível isso aparecer, e nós temos sobretudo que perguntar, será que ao aparecer primeiro como uma concepção do mundo, não houve aí um equívoco? Porque à medida que o tempo passa, de Heráclito até Aristóteles, a dialética vai deixando cada vez mais de ser uma concepção do mundo, que só voltará a ser com Hegel muito tempo depois, e se transformando numa parte da técnica lógica. Quer dizer, a dialética se refere às coisas, se refere ao mundo do ser, ou se refere apenas ao mundo do pensamento? Essa é uma das grandes perguntas. Quando for no século XIX, então Friedrich Engels acredita na existência, seguindo Hegel e levando muito a sério, infundindo na dialética um sentido materialista, acredita mesmo numa dialética da natureza. Hoje o livro Dialética da Natureza nos parece totalmente pueril, porque aquele negócio, a semente é a tese, a terra é a antítese, a planta é a síntese, e assim por diante. Isso é apenas figura de linguagem absolutamente pueris, né? Então a dialética da natureza não deu muito certo. Mas nós vemos que, decorridos aí, 24 séculos, a dialética então volta a ser uma concepção do real, uma concepção do ser, de modo que esse conflito dos contrários não estaria só na mente humana, mas estaria na própria estrutura da realidade. Como surge isso e qual é a solução deste enigma, né? Existe uma dialética do ser ou a dialética está só no nosso pensamento? É claro que a decisão dessa questão tem consequências absolutamente portentosas para o restante da filosofia que nós vamos desenvolver, né? Mas, pela investigação que eu fiz, eu comecei pensando assim, seria possível para o ser humano pensar de uma maneira não dialética, né? Independentemente, vamos fazer abstração momentaneamente da estrutura do ser, quer dizer, nós não sabemos se o raio do ser tem uma dialética interna ou não, se o mundo é composto da luta de contrários, é composto de uma coisa completamente diferente. Vamos nos ater agora a nós mesmos e pensar e perguntar, nós poderíamos pensar de uma maneira não dialética, pensar de uma maneira estritamente linear? E, bom, a mim parece óbvio que nós não podemos fazê-lo, porque a contradição se introduz no nosso conhecimento já desde a percepção sensível. A primeira observação a fazer, no caso, é o seguinte, é que nós não conseguimos prestar atenção em nada por mais de alguns segundos. A nossa atenção voa para outra coisa. Então, por aí, você vê que já se introduz alguma contradição, alguma dúvida, alguma perplexidade desde o início. Em segundo lugar, nós temos dois olhos e não um, tá certo? E essa visão binocular, ela não é perfeitamente encaixada. Sempre existe uma diferença entre um olho e outro. Em alguns casos a diferença é extrema. Eu, no caso, tenho miopia num olho e hipermetropia no outro. Quer dizer, um vê pequeno, outro vê grande, um enxerga longe, outro enxerga perto. Tá certo? E para mim eu tenho um negócio mais esquisito que eu tenho, o analfabetismo à distância. Eu enxergo muito bem a distância, mas eu não reconheço letras. Eu só reconheço letra quando chega assim, 10 metros, daí eu consigo ler. Tá certo? Eu nunca vi isso aí. Esse é um problema que está no meu cérebro, não sei o que aconteceu. Se eu olhar com o olho direito, eu entendo as letras. Com o olho esquerdo, que enxerga longe, não entendo. Então, deve ter outras pessoas que têm o mesmo problema, mas alguma diferença entre os dois olhos sempre existe. E, além deles serem diferentes, eles não se encaixam perfeitamente. Você vê, quando você puxa esse dedo aqui, parece que é 2. Daí aqui ele virou 1. Não é isso? Então,
este encaixe é sempre um problema. Nós vemos tudo duplo, e não é no olho que a coisa encaixa, é no cérebro, não é isso? Em terceiro lugar, nós temos o famoso problema que já chamou a atenção dos filósofos desde o início, que é o problema da mudança e da permanência. Quando Heráclito diz que tudo flui, nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, não é isso? Então, a primeira vez que eu li esta frase, nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, daí eu me perguntei, mas será que esta frase tem duas vezes o mesmo sentido? Mas me parece mais difícil ainda, né? O rio pelo menos fica no lugar. Agora a frase eu tenho que repensá-la, então eu posso pensar cada vez com uma intenção completamente diferente, né? Então, este problema da mutabilidade chamou a atenção dos filósofos desde o início, e a mutabilidade aparece como um problema, porque se as coisas mudam, nós não sabemos o que elas são, nós não sabemos como nos orientar perante elas, né? Então, buscar por baixo da mudança uma permanência foi uma preocupação que durou séculos na filosofia grega. Porém, a coisa é um pouco pior do que eles perceberam na época, porque as relações entre mudança e permanência também não são permanentes. Quer dizer, não é que existe sempre um mundo aqui de mudança e por cima dele um negócio permanente e estável. Não é assim, porque a nossa percepção da mudança e da permanência, ela também tem uma contradição. É o seguinte, em alguns casos, a mudança é o aspecto visível, aquele primeiro que você repara. E a permanência é uma coisa que você constrói na sua mente. Por exemplo, o ciclo lunar, né? A Lua aparece com 4 aparências diferentes, das quais uma não é uma aparência, é uma desaparição, né? Ela aparece na lua cheia, no quarto crescente, no quarto minguante, e depois lua nova, não tem lua nenhuma, né? Como é que você vai saber que essas 4 coisas são a mesma? Você precisa observar isso durante um longo tempo, e daí mentalmente você constrói a ideia do ciclo, quer dizer, elas formam um ciclo. Então, nesse caso, o que é visível é a mudança, e o invisível, o que só é concebível por abstração, é a permanência. Mas em outros casos é o contrário. Por exemplo, você vê uma árvore, você sabe que aquela árvore vai crescer e um dia ela vai cair, mas ela não está fazendo isso agora. Então você está vendo a permanência da árvore e a mudança que você concebe mentalmente. Então, você vê que tudo isso já impõe ao ser humano uma dificuldade que nós podemos dizer não está nem totalmente no ser, nem totalmente na cabeça dele. Está nas duas coisas ao mesmo tempo e de maneiras diferentes. Tá certo? Portanto, nós podemos dizer, o ser humano, desde que ele aparece na Terra, ele é obrigado a pensar dialeticamente, mesmo porque ele não sabe que está fazendo isso. Eu imagino que o homem de Neandertal não tem a menor ideia do que fosse dialética, mas ele já tinha 2 olhos, ele já viu o ciclo lunar, ele já via a árvore com um tamanho determinado, que no outro ano ia ter um tamanho diferente, ele sabia que os bichos cresciam, você vê aí o cachorrinho pequenininho, você sabe que ele vai crescer. Tá certo? Então, o que você está vendo? Você está vendo a forma estática do cachorrinho atual. E a mudança que vai fazer com que ele se torne um cachorro grande só existe mentalmente. Então, não é verdade aquela primeira impressão dos filósofos gregos que todo o mundo dos sentidos é feito de mudança e só o mundo superior, o mundo da razão, é constituído de permanência. No mundo dos sentidos existe mudança e permanência, e talvez no mundo, vamos dizer, dos arquétipos também exista permanência e mudança. Por exemplo, quando você vê essas descrições de pessoas que estiveram clinicamente mortas e foram para o céu e ficaram lá um tempinho, alguma coisa aconteceu ali. E se aconteceu, houve um transcurso de tempo. Então, existe um transcurso de tempo dentro da eternidade? Nós somos obrigados a reconhecer que sim. Existe a mudança na eternidade? Claro, o menino, por exemplo, aquele Colton Burpo, menino de 4 anos que não tinha instrução religiosa nenhuma e voltou lá falando de Jesus, do Espírito Santo, da Virgem Maria, etc, etc, tudo. Ele voltou sabendo tudo. E que diz que encontrou o avô, que ele nunca tinha visto, e ele descreve o avô exatamente como o avô é, ele reconhece, mostram várias fotos de velho para ele, ele diz, é esse aqui. E era mesmo. Né? E da irmãzinha que tinha morrido no nascimento, e que ele nunca tinha visto, e que ele não sabia que ela existia. Então, bom, eu estava lá e daí apareceu a minha irmãzinha. Digo, apareceu a irmãzinha, ela veio de algum lugar, então ela não estava ali desde o começo. Então ela veio, então houve um processo temporal. Não é isso? Então, isso quer dizer que nós não podemos de maneira alguma conceber
vamos dizer, o mundo físico como permanente mudança, né? E o mundo espiritual como uma coisa estática, parada e imutável. Não, realmente não é assim. Né? Então, isso quer dizer que você conceber a eternidade como uma coisa parada, né? Como faz, por exemplo, o Fritjof Capra, no livro A Eternidade e a Ordem Implícita, ou Implicada, como eles traduziram em português. Todo o começo daquele livro é uma sucessão de erros lógicos absolutamente monstruosos, porque ele diz que as nossas palavras expressam apenas essências estáticas, mesmo quando são coisas que mudam, né? Então, por exemplo, uma vaca, uma vaca não é uma vaca, a vaca é um vacando, ela está sendo uma vaca, né? Não existe o ser, existe o sendo, né? Então, é claro que isso é um erro, porque o próprio conceito de vaca já implica que ela é um ser vivo e que, portanto, ela muda. Não é, se você pensar, a essência estática de vaca não é uma vaca estática. Né? A essência é apenas, vamos dizer, uma fórmula intelectual mediante a qual você expressa o quê? A essência da vaca. O que é esta essência? Não é uma figura parada. É a fórmula da vaca, tá certo? Que contém nela todas as mudanças possíveis que a vaca sofrerá. Por exemplo, a vaca vai dar pequenininha, vai crescer. Quando ela crescer, ela vai dar leite. Bom, ela pode dar muito leite, pouco leite. O leite pode ser melhor, pior, etc, etc, etc. Ela pode vir a ser fecundada por um touro. Se você não tem touro, ela não vai ter bezerrinho de jeito nenhum, né? A não ser que você mesmo a fecunde. Eu não recomendo que faça isso, né? O Lula deu um outro jeito nisso para a criação de cabritas, mas não é recomendável. Então, no conceito de vaca está embutido todas as transformações possíveis e excluídas as transformações impossíveis. Porque a vaca pode dar leite, ela pode vir a dar leite no futuro. Isso está no conceito de vaca. E a vaca não vai aprender grego, nem português, nem alemão, nem coisa nenhuma. Isso está excluído. Então, as mudanças possíveis, a diferença entre as mudanças possíveis e as impossíveis é o que está dado na definição. Portanto, a definição não cabe nem na categoria do estático, nem do dinâmico. Estático e dinâmico só existe quando você considera o fator tempo. Ora, se a essência é aquilo que abrange todos os tempos, né, então, evidentemente, ela em si mesma não é nem estática nem dinâmica. Ela é, por assim dizer, a fórmula estática de todos os dinamismos possíveis. Mas a palavra estático não se aplica aí no caso. Tá certo? E assim, o livro inteiro está cheio desses erros que se incorporaram na mentalidade popular de tal modo que tem pessoas que só acreditam na realidade da dinâmica, só das mudanças, né? Eu digo, bom, mas o que é mudança? O conceito de mudança é sempre o mesmo? Ou a própria mudança muda e não é mais o que ela era, como tem no soneto Camões, soneto maravilhoso, né? Muda-se o ser, mudam-se as vontades, todo ser é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Chega no fim e diz, bom, e no fim o negócio já não muda como costumava mudar. Então, se você diz que tudo é mudança, o que você está dizendo? Quando você diz isso, devo atribuir a você duas vezes a mesma intenção? Ou você cada vez quis dizer uma coisa diferente? Então você entra, claro, você está entrando no total nonsense. O fato é o seguinte, é que o jogo de mudança e permanência não é, por sua vez, um jogo permanente. Ele também muda. Não é isso? Algumas coisas são estáticas, são mutáveis em aparência e estáticas no fundo, e outras são ao contrário. Parecem ser estáticas, mas são mutáveis. Então, bom, não adianta então eu dizer que a minha mente é mutável o tempo todo, tá certo? Porque se a minha mente fosse sempre imutável e uniformemente imutável, ela não poderia perceber isso que eu acabei de dizer para você, que há algumas coisas que não mudam. Tá certo? Então, mais ainda, quando eu vou dormir e acordo no mesmo lugar, como geralmente acontece, a não ser que você dormiu bêbado e alguém te carregou para casa, isso já me aconteceu, se desculpe, mas aconteceu. Mas, eu estava num lugar, de repente acordei em outro, e eu só pensava numa coisa, macarrão. E saí correndo que nem um desgraçado para comer um macarrão no restaurante da esquina. Isso pode acontecer, mas em geral você acorda no mesmo lugar. E sempre o mesmo. No seu quarto, você acorda ali e de novo. Então você está, vamos dizer, a mutabilidade da sua mente é compensada
por uma permanência do ambiente externo. Não é isso? Mas esse ambiente externo é o ambiente do quê? Da natureza, do mundo físico. Então isso quer dizer que, com relação à mutabilidade da nossa mente, o mundo físico, no qual os gregos só viam mudança, ele é o fator de permanência. A minha mente está continuamente mudando, mas felizmente eu acordo no mesmo lugar onde dormi. Então eu sei que o mundo continua. E daí a famosa regra do Auguste Comte, que está muito certa, de régler le dedans par le dehors, regrar o interior pelo exterior. Por quê? O exterior tem alguma permanência, tem uma estrutura, e você pode confiar nele. Não é isso? Você sabe que você pode andar sobre o chão, não é isso? O chão não vai derreter, não é isso? E que não adianta você querer andar sobre as águas, tá certo? Então, o mundo exterior, o mundo físico, no qual os gregos só viam mudança, ele é também um fator de permanência. Então, isso quer dizer que nós vivemos permanentemente num jogo entre permanência e mudança. Então, eu não posso dizer que o mundo externo é sempre a luta dos contrários, porque os contrários também mudam de lugar. Eles não são permanentemente inimigos, eles não estão sempre em luta. Não é isso? Então, é evidente que quando Aristóteles começa a elaborar a ciência da dialética, ele o faz a partir do conflito entre discursos. Esses discursos são feitos por várias pessoas. Porém, eu digo, seria possível haver uma diferença entre vários discursos feitos por várias pessoas se não houvesse algum aspecto conflitivo dentro da própria mente de cada um? Ou seja, quando, sei lá, Heráclito diz isso, Parmênides diz aquilo, o outro diz uma terceira coisa, etc, etc. Então nós temos a coleção das opiniões dos sábios e elas estão aparentemente em conflito. Eu digo, mas será que cada um desses pensou a sua concepção de maneira linear e sem nenhuma contradição ou conflito? É claro que não, porque cada um sabia mais ou menos o que os outros tinham pensado. E diz, fulano diz que é assim, mas eu digo que não é assim e que é assado. Então o elemento de conflito, o elemento de contradição está sempre presente. Não só no confronto das suas ideias com as ideias dos outros, mas com as suas próprias ideias. Ao você fazer uma pergunta, você admite duas respostas contraditórias. Pode ser assim ou pode ser assado. E se não fosse assim, você conseguiria pensar? Não, você só ia pensar em linha reta. E você não poderia fazer hipótese. Se você não pode fazer hipótese, você não pode fazer pergunta. Se não pode fazer pergunta, não tem resposta. Então você vê, este elemento conflitivo, tá certo, repleto de contradições, ele é inerente, por assim dizer. Você não pode dizer inerente só à minha mente ou inerente ao mundo exterior. Ele é inerente à nossa existência. A nossa existência neste mundo. E porque este mundo também tem o seu lado de mudança e o seu lado de permanência. Tá certo? Então, isso quer dizer que em tudo o que nós percebemos ou pensarmos, haverá sempre esses dois lados, e eles não estão separados estaticamente, como imagina ingenuamente o Fritjof Capra e outros bobocas como ele. Tá certo? Essas coisas elas se misturam. Tá certo? De modo que eu vejo que, bom, há no universo algum elemento de contradição. No próprio universo. Por quê? Porque as coisas mudam, elas não ficam como eram. Tá certo? E quando ela... Então, felizmente, nem todos os ursos chegam a isso, mas o urso, pelo que eu estudei, ele nunca para de crescer. Até morrer ele está crescendo. Fica um monstro de 3,5 metros. Então, isso quer dizer que a lógica da preservação da espécie não é tão lógica assim. Ela também tem a sua contradição. Ela tem a autodestruição de algum modo, tá certo? E mesmo... você vê, nós estamos acostumados, vamos dizer, uma distinção muito clara de macho e fêmea, que hoje o pessoal está apagando. Mas se você vai estudar as hienas, você vai ver, esta distinção não foi informada às hienas, elas não sabem que isso existe, porque a hiena fêmea também tem uma espécie de membro viril. Não pode procriar, evidentemente, mas pode penetrar. Tá certo? Então, o macho, se ele não prestar atenção, né,
ele sofrerá o impacto, né, da fêmea que vai montar nele e usá-lo como fêmea. Então, as hienas, quando elas nascem, elas são pequenininhas, já começam a fazer suruba no bercinho. É um negócio horroroso, quer dizer, o mundo de hoje é o mundo das hienas, né? Já querem que as crianças comecem a fazer isso desde pequenininha. Né? Eu me lembro que nos anos 80, eu era testemunha contra um negócio de uma seita de estelionatário, e um dia o promotor me levou para falar com outro cara. Ele disse: não, tem um cara que estudou esse negócio, vamos falar com ele para ver se ele nos esclarece. Esse era um engenheiro indiano que morava no Brasil. E ele estudava esse negócio de seita fazia muito tempo. E ele tinha um imenso documentário sobre a seita Meninos de Deus, Love Family, né? Que eram os garotos que ficavam na rua, os garotos meninos, falando: eu te amo, e às vezes sumiam com o sujeito, né? E teve um cara que era presidente da Ford Internacional, ele foi levado por um grupo de garotas de 12, 13 anos para lugar desconhecido, até hoje o cara não apareceu. Isso vai fazer 30 anos, né? Deve estar se divertindo por lá. E ele me mostrou um discurso do fundador da seita, que se chamava David não sei do que, em que ele ensinava as pessoas que elas deviam fazer sexo grupal com as crianças a partir dos 4 meses de idade. O sujeito dizia isto. E o filme foi feito pela filha dele. A filha dele ficou horrorizada com o negócio. Ela começou a denunciar o pai. Disse: olha, meu pai está biruta completamente, tem que dar um jeito nesse cara. Sei que nada aconteceu para ele, nunca foi preso nem nada. Mas quando nós vimos aqui aquele filme, quer dizer, o promotor, que não era nenhum menino e não era nenhuma mocinha sensível, o promotor vomitou. E, bom, isso foi nos anos 80. Hoje em dia, as pessoas já estão falando dessa coisa como se fosse uma coisa normal, você fazer isso nas escolas, para as criancinhas. Não estão falando, não estão fazendo isso? Não estão propondo aí já o sexo grupal para as criancinhas? Então, confirmando aquela observação do Emile Durkheim de que a capacidade que a sociedade tem de perceber anomalias é limitada. Quando a anomalia dura um certo tempo, você começa a achar que é normal. Tá certo? Então, só tem lá 5% de anomalia. O resto você vai aceitar tudo como normal. Então, isso também quer dizer, vamos dizer, que na própria história social, na história cultural, social e psicológica, você vê essas contradições surgindo o tempo todo. Né? E aquilo que num dia lhe parece contraditório e espantoso, no dia seguinte lhe parece inteiramente lógico e normal. Ou seja, aí tem uma regra. Toda dupla de contrários se apoia em cima de uma outra dupla de contrários. Não existe dialética de tese, antítese e síntese. Tá certo? Onde você tem tese, antítese e síntese, você tem encaixado nela uma outra tese e antítese. Como, por exemplo, nesse caso, né, você vê a mudança, o contraste entre duas fases de desenvolvimento que parecem se opor uma à outra, se apoia em cima de uma outra contradição. Então, por assim dizer, você tem a contradição da mudança e você tem a contradição entre os seus conceitos respectivos, como se diz, estáticos, por assim dizer, estático entre aspas. Então, uma dupla de contrários se apoia noutra dupla de contrários e noutra. Então a pergunta é: como é que no meio desta barafunda nós conseguimos perceber alguma coisa? Bom, nós conseguimos perceber alguma coisa e ter algum conhecimento precisamente por causa deste encaixe entre as várias contradições, por causa desta dialética entre permanência e mudança. Essa dialética nos permite tomar consciência de que absolutamente nada no mundo é conhecido apenas por percepção sensível, sem o aporte de uma abstração intelectual, e vice-versa. Isso aqui é da mais alta importância. Não existe esta separação entre o mundo sensível e o inteligível. Eles estão imbricados um no outro o tempo todo, senão nós não poderíamos perceber nada. Veja, se houvesse aqui o mundo sensível, com a sua mutabilidade, e em cima o mundo dos objetos ideais, com a sua permanência, o trânsito disso de um ao outro seria absolutamente impossível. Felizmente as coisas não são assim. Existe a permanência e a mudança nos dois mundos, tá certo? E a relação entre eles também está sempre, vamos dizer, sendo articulada de uma outra maneira. E é graças a isso que nós percebemos. Por que isso acontece? Acontece como você está fazendo
quando você faz um desenho. Quando você faz um desenho, você traça uma linha que na natureza não existe, mas que marca o limite entre uma coisa e o que não é aquela coisa. Por exemplo, eu quero desenhar esse sofá, eu faço uma linha aqui, o sofá não tem linha nenhuma, tá certo? Mas ele marca o limite do sofá e a parede, tá certo? Depois eu marco o limite entre ele e outra coisa, outra coisa, outra coisa. No fim, o que acontece? Aquela série de traços que são planos fazem surgir um objeto tridimensional. E daí, eu digo, o desenho foi além do desenho. Ele salta do plano para o espaço. Se o desenho foi bem feito, é claro. A nossa mente faz a mesma coisa. Nós vamos articulando contradições, contradições, contradições. De repente, o objeto nos aparece com toda a sua inteireza e a sua realidade. Esse objeto, por si mesmo, ele é indizível. Nada no mundo é dizível. O que você pode dizer são apenas os signos das coisas. Mas, outra contradição, o signo não representa a coisa diretamente. Ele representa através de uma rede de palavras que não tem nada a ver com a coisa. Como diz o Fernando de Saussure, o sentido de uma palavra é a diferença entre ela e todas as outras. Não é só isso, evidentemente, mas isso também faz parte, vamos dizer, da natureza do signo. Não é? Então, para você entender um signo, você precisa entender vários. Se você fala para a pessoa uma palavra desconhecida e ela pergunta o que é isto, com o que ela responde? Com outras palavras. A não ser que ela tenha o objeto à sua disposição e mostre. Mas você pergunta o que é elefante. Fala, bom, não tem um elefante aqui. Eu vou te explicar, é um bicho que existe na África, que tem a tromba, etc. Ou seja, teci uma rede de palavras em torno disso. Para que com esta rede de palavras, e com o contraste e semelhança entre elas, a pessoa possa montar imaginariamente o objeto. E na hora que ela consegue visualizar a figura de elefante, o que aconteceu? As palavras foram além das palavras e penetraram num outro mundo de tridimensionalidade e de presença real. É assim que nós pensamos. Tá, né? Então, dizia o Raimundo Abellio, num parágrafo magistral, ele disse: o acúmulo de contradições, o acúmulo intolerável de contradições chega a um ponto intolerável em que nós saltamos para uma intuição do objeto. Mais ou menos isso que ele disse. E é exatamente assim que acontece. Quer dizer, você vai desenhando as várias partes, ou entre a distinção entre as várias partes, né, até que no fim aparece algo que vai além dessas distinções. Assim como a palavra, você vai pegando a diferença e semelhança entre uma palavra e todas as outras, e montando, daqui a pouco apareceu uma coisa para você que não é mais palavra. Eu espero que isso aconteça nesta mesma aula. O que vocês estão ouvindo? Palavras, né? Estão vendo aqui um sujeito, um velho falando umas coisas, mas, para além do que eu estou falando, você montando essas coisas direitinho, você vê, raios, não é que acontece, comigo acontece exatamente a mesma coisa? Então, esta nossa capacidade de ir além das palavras e além dos signos, ela só é possível por causa deste jogo de permanência e mudança, por causa desse jogo das contradições e da articulação entre contradições. Estão entendendo? Então isso quer dizer que essas representações que tentam mostrar tudo dialeticamente, elas são tão simplórias quanto aquelas que pretendessem traçar um retrato linear da realidade. O Fritjof Capra é tão ingênuo quanto aqueles que ele está criticando. Não há nada de ingênuo em você designar a vaca, que é um bicho mutável, com uma palavra que em si mesmo não é mutável, porque essa palavra é o quê? É o algoritmo da vaca. Não é isso? Então, se você procurar a definição de vaca como animal, e você deve procurar a definição de animal, então faz parte do animal a sua mutabilidade, o seu movimento, a sua capacidade de crescimento e degenerescência, etc, etc. Tudo isso está na definição. Tá certo? Então, isso quer dizer que a riqueza do pensamento e da própria percepção humana só é possível graças a este jogo. E os primeiros filósofos que trataram da coisa, é evidente que eles viram a coisa de uma maneira muito tosca. Não é que eles viram de uma maneira muito tosca, eles disseram de uma maneira muito tosca. Porque se você perguntar, será que Heráclito não sabia que as coisas são assim? É claro que ele sabia, mas ele não conseguiu dizer. Então ele simplificou tudo num símbolo que é da luta dos contrários. Esse símbolo contém, vamos dizer, compactamente tudo que eu estou dizendo aqui. Tá certo? Mas você vê que existe uma evolução da filosofia, mas é uma evolução mais verbal do que outra coisa.
Quer dizer, aquilo que um filósofo viu de maneira compacta e encerrou num símbolo, por assim dizer, mais simplório, outro filósofo desmembra. E vai havendo um progresso aquilo que o Wegelin chama clarificação, a diferenciação, progressiva diferenciação dos símbolos. Essa diferenciação, por sua vez, se condensa em novos símbolos articuladores e assim por diante. Isso não para nunca. Por isso é que nós podemos voltar àquele negócio do Jean-Paul Sartre, do em si e do para si, e notar que, por exemplo, quando ele descreve o ato sexual, ele diz: eu tenho em si, que é o meu corpo, a minha existência física, e eu tenho um para mim, para si, que é a minha consciência. Então é a mesma divisão do Descartes. É isso. Ele está usando um conceito cartesiano como a linguagem hegeliana. O que o Descartes chamava de substância extensa e substância pensante é exatamente o que o Jean-Paul Sartre está chamando de em si e para si. Tá certo? Então, quando tem o ato sexual, eu faço uma pessoa largar o seu em si e se identificar com o seu para si. Portanto, largar a sua consciência e se identificar com o seu corpo. Então eu estou rebaixando, estou degradando esta pessoa ao mesmo tempo que me degrado, né, a mim mesmo. Eu digo, bom, de fato as coisas seriam assim se existisse o tal do em si e para si, se existisse o tal da substância extensa e substância pensante como substâncias diferentes. Note bem, Aristóteles define substância como aquilo que não é atributo de outra coisa nem parte de outra coisa. Então, quando Descartes diz que existe uma substância chamada pensamento ou consciência e outra substância chamada corpo, ele está dizendo que nenhum desses é parte do outro, são coisas distintas. Assim como um gato não é parte de um elefante, nem atributo de um elefante. Mas o que nos diz a tradição escolástica é exatamente o contrário, quando diz que a alma é a forma do corpo. Então está dizendo claramente, a alma não é uma substância e o corpo não é uma substância. O que é uma substância é o ser humano, um composto indissolúvel. Não é isso? Então, bom, se é um composto indissolúvel, então, meu filho, você não vai precisar abandonar a sua alma para você transar com o seu corpo e o corpo da sua parceira, ou parceiro. Está aí tudo isso junto. Eu digo, se não fosse assim, então todo ato sexual seria inconsciente. Porque o sujeito não tem a menor ideia do que ele está fazendo. E quando a mulher pergunta, foi bom para você dizer, o quê? Do que você está falando? Seria exatamente assim. Quer dizer, é claro que essa descrição do ato sexual é pueril. Pueril por quê? Porque não é baseada numa fenomenologia real. É baseada na dedução de um conceito em si e para si, que por sua vez é a tradução do conceito de corpo e pensamento de Descartes. Então, dá a impressão de ser uma coisa muito profunda, precisamente por ser, vamos dizer, um desenvolvimento, um desdobramento dialético dos conceitos e não uma descrição. Está entendendo? Ora, se você for fazer, vamos dizer, a descrição efetiva, não do ato sexual, mas de qualquer coisa, você só a poderá fazer por esses pares de opostos, mas sabendo que esses pares de opostos estão articulados. Ou seja, que aquilo que você viu, né, que você está expressando como aspectos distintos, não estão separados realmente. Aí que a gente chega, por exemplo, no negócio da psicologia da Gestalt, com Wolfgang Köhler, né? Kurt Kafka e outros, né? Que apareceu no começo do século XX. Então, eu só vejo uma figura quando a contrasto com o fundo. O fundo não faz parte dela, mas se sumir o fundo, a figura também desaparece. Então, por sua vez, o que é figura e fundo também muda. Porque quando eu olho o fundo, ele se torna a figura. E o que era figura antes se torna o contexto ou o entorno daquilo. Tá entendendo? Então, figura e fundo também não são coisas estaticamente separadas. Também estão, vamos dizer, num constante jogo dialético. Esse jogo dialético não para nunca. Tá certo? E é porque ele não para nunca que nós conseguimos transcendê-lo. Nós conseguimos ir, vamos dizer, para além do jogo dialético que a minha mente está aprendendo,
eu consigo perceber algo do ser. O que é o ser? É a forma estática? Não. É o processo inteiro. É, por assim dizer, é a fórmula permanente do processo inteiro. Estão entendendo? Tudo que nós percebemos, é assim que as coisas funcionam. Quando eu pego, por exemplo, a identidade de uma pessoa, estou aqui olhando a Maria, a Carla, a Roxane, a Leila, né? Cada uma dessas pessoas é apenas a forma estática que eu estou vendo agora? Não, eu sei que não é isto. Mas eu só estou vendo agora a forma estática, a forma presente. Mas eu sei que tem uma história, tem um por trás, e tem um futuro. Não é isso? E, por sua vez, este futuro e este passado se articulam com a forma presente também de uma maneira dialética. Eu posso dizer, por exemplo, cada uma dessas pessoas é apenas o resultado do seu passado. Não pode ser, porque ela também tem um futuro. E se todo o presente fosse apenas o resultado do passado, ele não existiria. Está entendendo? Você passaria do passado para o futuro sem um presente. Quer dizer, no presente tem de estar acontecendo alguma coisa que não é nem passado nem futuro, que está articulando o presente, o passado, com o futuro. E essa é a definição de consciência do Maurice Pradine, o grande psicólogo, né? Que a consciência é uma memória do passado preparada para as tarefas do futuro. Não é só a memória do passado, é a articulação do passado com o futuro. E essa articulação é o momento presente. E é isso que eu vejo em cada uma das pessoas que eu estou vendo. Não é isto? Ora, esta impressão por si mesma, ela não tem como ser fixada numa palavra. Só uma articulação de palavras pode fazer isso. Então, quando eu digo o nome de uma pessoa, por trás do nome dela tem todo um discurso, e por trás do discurso tem todo um processo. E justamente através do discurso eu capto algo deste processo. Através das palavras eu capto algo que está para além das palavras. E é por isso mesmo que não adianta a pessoa ficar reclamando, vamos dizer, das limitações da linguagem humana. Porque as limitações da linguagem não são as nossas limitações. A linguagem tem as suas limitações. Por quê? Porque nós temos algo além da linguagem. Então você não precisa dizer tudo. Por trás do que você diz, as pessoas captam algo que você não disse, mas que é o ponto de convergência entre a experiência delas e a sua experiência. E esse ponto de convergência está dado no objeto do qual vocês estão falando. Ou seja, vocês se reconhecem e o reconhecem. Tá certo? E isso aqui, vamos dizer, é não apenas a solução do problema da velha dialética, tá certo? Mas este é o verdadeiro método pedagógico. O método que eu estou usando aqui. E que funciona por causa disto. Quer dizer, eu vou montando essas contradições, até que aparece, para além do que eu estou dizendo, algo que eu não estou dizendo, mas que você sabe perfeitamente o que é. E é assim que vai funcionando. Estão entendendo? Agora, ao longo da história da filosofia, você vai encontrar muitos exemplos de filósofos que desprezam esta complexidade e riqueza da realidade e se apegam num fundamento doutrinal qualquer e começam a tirar conclusões daquilo. Quando você lê Thomas Hobbes, por exemplo, que acha que tudo é assim, o homo homini lupus, o homem é o lobo do homem. Eu digo, bom, mas se fosse assim, não tinha sobrado nenhum, ó raios. Será que eles só vinham comendo uns aos outros e devorando uns aos outros, matando uns aos outros? Eu falo, não é possível que façam isso o tempo todo. Mesmo porque, eu das pessoas do meu círculo, eu nunca conheci ninguém que tivesse matado ninguém. Quer dizer, se é o homem é o lobo do homem, eu digo, bom, então aqui alguma coisa está falhando. Vocês não mataram ninguém hoje, né? Então, o lobo, né? Outro dia eu vi um documentário de um sujeito, pastor de ovelha, e ele dizendo, olha, o lobo vem aqui, mata 20 e come uma. O lobo mata tudo que ele encontra. Não é para comer. Ele mata porque mata. Então, de fato, essa é a natureza dele. Então, o dia que o lobo não matou ninguém, ele é um dia frustrante. Não é certo? Os seres humanos são assim? Falo, claro que não. Então, o homo homini lupus é uma figura de linguagem que expressa certos aspectos da realidade. Mas um sujeito pode ficar tão impressionado com uma figura de linguagem que ele desenvolve toda uma filosofia em cima daquilo e tira conclusões. Então, você veja, isso quer dizer que a linguagem ela tem também um poder hipnótico. Porque a linguagem
não serve só para você nomear as coisas, a linguagem também é um meio de influenciar as pessoas. E você pode estar tão ansioso para influenciá-las num determinado sentido que você as prende numa armadilha verbal para que elas não percebam nada além do que está dito ali. Você pega, por exemplo, a luta de classes. Eu digo, bom, a luta de classes, ela existe, de vez em quando. Ela também não pode ser essência, porque se fosse luta de classe, eu digo, bom, não dá nem para você começar a montar a fábrica, porque os operários te matam ou você mata eles. Então, além da luta de classe, tem que haver uma colaboração das classes e muitas outras coisas, assim por diante. Mas, ele pode estar tão interessado em promover a luta de classes que ele a transforma na categoria descritiva universal e tudo que está fora da luta de classe é declarado irrelevante. Ou, para Thomas Hobbes, tudo aquilo que não é a interdevoração da espécie humana é irrelevante. Então, existem muitos filósofos desses, sobretudo na modernidade. Filósofos antigos e escolásticos eram mais comedidos. Eles nunca tentavam reduzir tudo a alguma coisa simplória. Eles tinham mais um senso, vamos dizer, da complexidade, da riqueza das coisas, aceitavam as contradições, etc, etc. Mas no mundo moderno, a partir de Descartes, quando Descartes divide o mundo, tudo ou é substância extensa ou substância pensante. Fala, bom, e o que não é nenhuma coisa nem outra? Não interessa. E o que é as duas coisas ao mesmo tempo? Também não interessa. Tá certo? E assim por diante, você vê muitos filósofos fazendo isto. Quer dizer, os filósofos se tornam forças hipnóticas, encarregadas de enfatizar de tal modo certos aspectos da realidade que você não presta atenção nos outros mais. Quando, como você vê no caso de Platão e Aristóteles, a primeira obrigação deles seria fazer exatamente o contrário. Abrir as pessoas para a riqueza, complexidade do real, para que elas possam, através do jogo, dos significados, das palavras, das contradições, chegar a uma percepção das coisas. Essa percepção em si, ela é indizível, isso é que é importante. Ela é indizível, mas não é incognoscível. Então, ser cognoscível, mas não dizível, é uma característica que praticamente todas as coisas têm. Então, você conhece sua mãe? Conheço. Conhece sua mulher? Conheço. Conhece seu pai? Conheço. Agora, diga-os. Você só pode dizer o nome deles, ou alguma coisa sobre eles. Você não pode dizê-los. E todo o conjunto de impressões que você teve a respeito deles e que está vivo na sua memória, ele em si mesmo não é dizível. Mas também não precisa ser dizível, não precisa dizer tudo. Por quê? Porque todos nós temos figuras análogas e temos conhecimento de figuras análogas e podemos conceber a figura que você está descrevendo através daquelas que eu conheço, que nós conhecemos. Então, quer dizer, as limitações da linguagem humana só não são fatais e totalmente danosas, porque além da linguagem nós temos imaginação, temos memória, temos mais isso, mais aquilo, e nós temos, vamos dizer, esta capacidade de transcender os signos para chegar às coisas. Se não fosse isto, quer dizer, se as palavras fossem apenas aquilo que disse o Saussure, é a diferença, o sentido de uma palavra é a diferença entre ela e todas as outras, você jamais poderia comprar uma salsicha. Porque na hora que você dissesse salsicha, o nego só ia te vender a diferença entre a salsicha e tudo mais. E você iria com um saquinho de diferença para casa. Isso é absurdo. Quer dizer, esse lado que fala o Saussure, ele existe mesmo, tá certo? Mas ele não é tudo. Tá certo? Mas, veja, este desejo de sistematizar e de simplificar tudo de uma forma doutrinal, essa é a grande perversão da filosofia moderna. Tá certo? E, pior, quanto mais unilateral, quanto mais estreito é o universo de ideias na qual o sujeito deseja aprisionar, mais eloquente é o discurso dele naquele sentido e, portanto, mais persuasivo também. Então, se você lê Karl Marx, Jean-Paul Sartre ou Thomas Hobbes, bom, parece que tudo é daquele jeito. Por que parece? Porque este é um efeito ficcional. É o efeito de uma peça de teatro. Na hora que você está vendo uma peça de teatro, você está sofrendo como se aquele problema que está passando no palco fosse seu problema, quando evidentemente acabou a peça, não é, tá certo? Você pode até não gostar da peça, devolver o dinheiro, pedir o dinheiro de volta e assim por diante. Quer dizer, envolve você num efeito ficcional que é tanto mais persuasivo e convincente quanto mais falso. Porque é toda a técnica da ficção usada para construir um mundo imaginário e fazer com que você entre dentro daquilo.
Quer dizer, esses filósofos, em vez de abrir seus olhos para a realidade, eles estão fechando você para tudo o que eles não veem, ou não querem que você veja. Entendeu? E isso é endêmico na filosofia moderna. Quando você lê, sei lá, você lê Hegel, é isso, você lê Karl Marx, é isso, você lê o Giovanni Gentili, é isso, você lê o Jean-Paul Sartre, é isso, você lê o Michel Foucault, é isso. Eu digo, mas o que é isso? Quer dizer, isso é evidentemente uma luta pelo poder. Então, o indivíduo está querendo que você faça isto ou aquilo, então ele quer te aprisionar dentro daquela cosmovisão estreita, que ou é a dele, ou não é, pior ainda, não é a dele, ele tem uma outra melhor, mas ele está te vendendo esta. Tá certo? Isto é muito comum, e é claro que isto tende, vamos dizer, a piorar à medida que essas filosofias começam a ter uma influência pública maior, e se torna a base de movimentos políticos, religiosos, culturais, etc., modas culturais, etc., etc., etc. E você não observa, você de fato não observa isso nos grandes filósofos da Antiguidade e da Idade Média. Nenhum deles faz isso. Isso começa, eu acho que começa realmente por uma partir de Maquiavel. Maquiavel tem uma visão muito estreita, boba até sob certos aspectos, ingênua sob certos aspectos, mas ele quer que todo mundo acredite que tudo é aquilo. Você lê o meu livretinho sobre Maquiavel, vocês vão ver que coisa, como é desproporcional o tamanhico da concepção de Maquiavel e a pretensão de universalidade dele. Não é isso? E isso vai ficando pior, e pior, e pior, e pior, e pior, né? Sobretudo na medida em que os filósofos vão enfatizando aqueles aspectos. Por exemplo, você lê Michel de Montaigne, ele só fala da mutabilidade, instabilidade o tempo todo. Ele diz, bom, parece que nada no mundo, né? Parece que cada vez que ele acorda ele está num lugar diferente. A casa dele era branca, ficou preta e assim por diante, né? Então, o que ele está descrevendo existe, mas existe dentro de um outro quadro maior, sem o qual não existiria. Então o nego despreza esse quadro maior para enfatizar aquele aspecto que lhe chamou a atenção ou para o qual ele quer chamar a sua atenção. Isto, de fato, não é honesto. Então, o coeficiente de charlatanismo na filosofia moderna é muito maior do que foi em outras épocas. E, pior, o prestígio dos filósofos, né, aumentou muito na modernidade. Se você pensar assim, quantas pessoas prestaram atenção em Platão e Aristóteles no tempo dele? Um pequeno círculo de alunos. Não é isso? Mas hoje não, ou seja, o Karl Marx fala para milhões, Foucault fala para milhões, Nietzsche fala para milhões, e assim por diante. Bom, Nietzsche nunca esteve sacanagem, ele é louco mesmo, né? E por isso mesmo, graças a Deus, a filosofia dele é toda contraditória. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. O que é uma vantagem, né? Porque se ele se contradiz, quer dizer, ele não está querendo prender você no universo pequeno. Ele está lutando com suas contradições. Tá certo? Então eu digo, Nietzsche não faz tão mal quanto esses caras, graças às suas contradições. Mas o fato é que ele nunca chegou a fechar as contradições. Se você ler Schelling também é cheio de contradições, mas no fim ele mais ou menos insinua algo que está para lá das contradições, né? Mas o Nietzsche nunca chegou a isso. Morreu de sífilis, se agarrou no muro, ficou chorando e morreu, né? Então, e também nunca existiu, de fato, um movimento nietzschiano, um movimento político nietzschiano. Dizem que influenciou o fascismo, o nazismo. É verdade que Hitler sabia livros inteiros de Nietzsche de cor, Nietzsche e Schopenhauer sabia de cor. Mas isso não quer dizer que o partido nazista fosse realmente schopenhaueriano ou nietzschiano. Era apenas, vamos dizer, uma influência que sobre o nosso Getúlio Vargas lia Nietzsche 24 horas por dia, né? Talvez ele acreditasse que ele fosse o super-homem do Nietzsche, né? Mas terminou tão mal quanto Nietzsche, não é verdade? Então esta coisa ela existe, ela está quase que onipresente na filosofia moderna. E são pouquíssimos aqueles que dizem, peraí, a coisa não é bem assim. Vamos descrever o mundo com todas as suas contradições, com todas as suas dificuldades, até chegar a esse algo que está para além e que não é visível, mas que é reconhecível. Os caras que fazem, o Husserl faz isso, o Louis Lavelle faz isso, o Bernard Lonergan faz isso. E esses que eu escolho, como dizer, são os filósofos realmente grandes, porque são mais confiáveis, eles não estão te enganando. Eles podem errar, como todo mundo, claro, mas eles não estão querendo prender você num mundinho
tamanho deles, tá? Do tamanho da jaula que eles querem te botar lá. Não é assim. E acho que esse, vamos dizer, é um critério para você se orientar, saber quem é confiável e quem não é. É isso? Então, se você pega, por exemplo, a descrição e a dialética do eu, como aparece no Jean-Paul Sartre, e depois você lê a mesma coisa no Louis Lavelle, você vê o seguinte: o Jean-Paul Sartre está macaqueando o Louis Lavelle e piorando extraordinariamente. Ele está tirando toda aquela riqueza e complexidade do Louis Lavelle, tá certo? E prendendo tudo numa visão conflitiva. Por quê? Porque ele quer estimular o conflito. Ele quer encrenca, meu Deus do céu. Ele quer jogar todo mundo contra todo mundo. Então, para isso é só você incentivar, vamos dizer, o lado conflitual, e tudo vai virar conflito, como em Thomas Hobbes, tudo é a interdevoração dos lobos. Não é isso? Então, bom, nós somos lobos em parte, mas também somos cordeiros, somos águias, somos urubus, somos cordeiros, cavalos, burros, tá certo? E tudo isso. Mas é fácil você ver que, vamos dizer, na cosmovisão bíblica, os bichos são como se fossem aspectos especializados do ser humano. Por que você diz? Porque Adão que sabia o nome dos bichos, Adão sabe as essências. Não é isso? Então, os bichos são partes e nós somos um todo. Não é isso? Então, os animais têm algumas capacidades nossas, elevadas à enésima potência. A nossa é limitada. Tá certo? Mas nós temos outras capacidades que são de outros bichos. Não é isso? Então, é claro que não podemos... Toda comparação de homem com bicho evidentemente é limitada. Não é isso? Então, muito bem, vou fazer uma pausa, daqui a pouco nós... Peraí, tem uma pergunta aqui. É uma coisa sobre a impregnação da ideia de transformação, como ela foi profunda em muitas gerações de filósofos, ao ponto de muitas riquezas da natureza humana foram desprezadas em nome de você transformar. A transformação virou um fetiche, evidentemente. A transformação, a mudança. Por que o Louis Lavelle é desprezado e o Sartre valorizado por causa disso? O Obama, que se elegeu com a promessa de change, tudo, né? A mudança. Bom, por que é isso? Esses caras estão criando movimentos políticos. Para quê? Para incentivar determinadas mudanças que eles querem. Então é claro que eles vão incentivar, enfatizar os elementos de mudança. E, na medida que enfatizam, esquecem que eles só podem falar em mudança se tiver uma permanência no fundo, e vice-versa. As noções de permanência e mudança, né, elas são dialeticamente articuladas. Se você pegar o que é eternidade, é permanência, fala, não. Você vê, tem o grupo católico do Rio de Janeiro reagindo contra esse negócio progressista, então fizeram uma revista chamada Permanência. Eu digo, bom, você está enfatizando o outro lado da dialética, mas a eternidade não é nem mudança, nem permanência, meu filho. Ela transcende isso aí, ela abarca tudo isso. Ela é, como dizia Boécio, a posse plena e simultânea de todos os seus momentos. Portanto, os processos de transformação que existem no plano temporal também existem na eternidade. Só que não é como no mundo temporal, onde nós estamos limitados à mudança. Então, a mudança no plano temporal, ela significa que um momento exclui o outro momento. O momento seguinte exclui o anterior. E na eternidade não, eles estão todos incluídos. Então, a eternidade é uma espécie de supratemporalidade, uma temporalidade total. Não é uma permanência, não é uma coisa estática, nem poderia ser. Senão nada poderia acontecer lá, meu Deus do céu. E, veja, o próprio Deus não nos conta a sua história. Na Bíblia, que ele primeiro fez o céu e a terra, depois aconteceu isso, blá, 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 blá. Bom, então Deus tem uma história também. Ele não está limitado por essa história, porque os momentos que passaram, para ele não passaram. E os futuros também já estão lá. Mas se ele pode fazer, vamos dizer, criar uma escala, um canal temporal nas coisas na qual as coisas se sucedem e os momentos se excluem, é porque ele tem esta capacidade. E para que ele a tenha, é necessário que ele tenha outras possibilidades também. Quer dizer que em volta do canal temporal do qual nós vivemos, a eternidade tem muitos outros canais. Então, agora, quando as pessoas opõem permanência e mudança, elas estão fazendo o quê? Estão espremendo a temporalidade dentro de um conceito que só cabe
estão experimentando a eternidade dentro de um conceito de permanência e mudança que só cabe na escala temporal. É na escala temporal que as coisas permanecem ou mudam. Né? Na escala eterna não faz nenhuma coisa nem outra. Né? Então, a eternidade tem uma riqueza de possibilidades que para nós é inconcebível. Veja, quando eu digo isso assim, o inconcebível é uma das coisas preciosas do ser humano. Porque quando você chega num negócio inconcebível, que ao mesmo tempo se impõe como necessário, aí você sabe que está lidando com a realidade e com uma coisa que transcende o seu pensamento. Né? Por exemplo, pensa na ideia, eu sempre penso nessa, sempre que eu estou rezando, me ocorre uma expressão que eu li dos índios do Xingu, a terra sem mal. Ele diz, bom, lá em cima tem a terra sem mal, não existe mal. Né? Você consegue conceber isso? Não, você consegue falar. E você consegue pensar uma terra sem este mal ou sem aquele mal, mas sem todos ao mesmo tempo. Isso é impensável. Né? Agora, como é que você vai pensar? Amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, o que é o Deus? Deus é o infinito bem. Você consegue pensar isso? É claro que não. Você pensa um bem, dois bem, três bem. Quando chega no terceiro, você já mistura algum mal no meio. Então, isto é a nossa dificuldade. Isto é a limitação. Isso talvez seja, vamos dizer, o resultado essencial do pecado original. A perda da dimensão da eternidade e do absoluto. Né? E a nossa queda, vamos dizer, no relativo. Mas o relativo, tudo que é relativo a alguma outra coisa que é relativo a outra coisa e assim por diante. E graças a isso, por trás das relatividades, por trás das contradições, nós conseguimos pegar algo da estrutura do ser. Se não fosse isso, nós nem estaríamos aqui. Não seria, se tudo fosse contradição, não seria possível articular uma discussão. E se tudo fosse permanência, estaria todo mundo parado como num museu de cera e não teria discussão nenhuma também. Tá certo? Portanto, não há esse conflito de mudança e permanência. Mudança e permanência são ambos aspectos da temporalidade. Aspectos que estão todos abrangidos na eternidade, a qual contém muito mais coisa do que isto. Então, vamos dizer, na verdade, esta é a minha maior ambição neste curso. Despertar nos alunos este senso da realidade que está para além das palavras e que é indizível, mas que todo mundo conhece e a respeito do qual nós podemos falar. Ou seja, existe uma realidade, nós estamos dentro dela. Nós não a abarcamos jamais, mas nós nos referimos a ela e nós sabemos que ela está ali. E conhecê-la é o nosso esforço. Nós a conhecemos através das nossas contradições e saltando para além das contradições. Do mesmo modo que quando você desenha, você vai fazendo os tracinhos e de repente aquilo que era composto só de tracinhos virou um negócio tridimensional. Não é isso? Que agora você concebe independentemente dos tracinhos. O nosso pensamento está fazendo tracinho, 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 de repente aparece uma coisa que está além do que você pensou. Se eu conseguir despertar isso na cabeça de todo mundo, eu transformei todo mundo em filósofo. E eu realmente tenho a ambição de que este curso seja uma usina de gênios. Eu tenho essa ambição. Alguns já estão aparecendo, vai aparecer outros mais tarde, né? E o Brasil precisa desesperadamente disso. Outro dia eu coloquei no Facebook uma mensagem seguinte: vocês já pararam para pensar no número de profissões que vivem apenas de dar impressão? O advogado, o que ele faz? Ele vai provar aquilo que ele diz? Não, ele vai apenas dar uma impressão para que o juiz decida dessa maneira. Tanto assim que se ele conseguiu convencer o juiz com 3 palavras, ele não vai dizer 4. O que vive um publicitário? Dar impressão. Ele vai provar que o produto que ele está anunciando é melhor que o outro? Não, ele vai só dar essa impressão. O que faz o pessoal do show business? Cantor, ator, só dá impressão. O que faz jornalista? Só dá impressão. Digo, mas é um bando de gente que vive só de dar impressão. Isso quer dizer que se dentro da sociedade não houver um número suficiente de pessoas que se dediquem a atenuar as impressões e despertar o senso da realidade para além disso, o que acontece? Todo mundo fica louco. Então, a inexistência de uma camada intelectual preparada, séria e honesta é um desastre psiquiátrico fora do comum. Mais de 10 anos atrás, eu li uma estatística do INPS de que 10% da população brasileira sofria doença mental. Quer dizer, 10% são loucos clínicos, sem contar os que não foram diagnosticados. E sem contar, vamos dizer, as condutas e estados mentais psicopatológicos que são compatíveis com uma impressão de normalidade.
sem contar os psicopatas, que parecem inteiramente normal, justamente porque são os piores, tipo Lula e outros, tá certo? Que conseguem até parecer